aqui conosco os nossos palestrantes, também teremos participações online de palestrantes que estarão conosco aqui via web. E eu quero já abrir aqui o espaço para o primeiro palestrante dessa tarde, que nos dá aqui a honra da sua presença, ele que é consultor especialista em mobilidade urbana e mobilidade ativa, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, pós-graduado com MBA em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em Gestão Pública pelo CLP em São Paulo, com módulo internacional na Kennedy School da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Entre 2019 e 2020, ocupou o cargo de secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. De 2013 a abril de 2019, atuou como secretário de Transporte e Trânsito em Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Foi presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Antes de assumir o seu primeiro cargo público, fez parte da equipe da Sinergia Estudos e Projetos no Rio de Janeiro, nos anos de 2002. Vamos receber com um forte aplauso, com a nossa gratidão, o nosso primeiro palestrante dessa tarde, senhor Rodrigo Tortoriello. Boa tarde, prefeito Jairo Jorge. Parabéns pelo evento, parabéns pelos 82 anos de Canoas. É uma honra receber o convite do senhor para estar aqui falando sobre esse assunto e uma honra voltar aqui à região metropolitana de Porto Alegre, que vim conhecer ano passado e continuo fã, e é um prazer enorme estar aqui falando novamente. E falando sobre mobilidade urbana, que é um assunto que somos apaixonados e é sempre um prazer poder compartilhar um pouco e debater um pouco sobre esse assunto. Em seu nome, gostaria de saudar a todas as autoridades presentes e deixar aqui o meu caloroso abraço pelo aniversário e pela abertura da Semana Canoense. Em nome do Francisco, secretário de Transportes de Canoas, gostaria de saudar a toda a população de Canoas, parabenizar pela data festiva e desejar muito boa sorte na condução do trabalho, Francisco, num momento de grande dificuldade e de grandes desafios para a questão da mobilidade urbana. Você está assumindo, já assumiu um mandato num período talvez o mais conturbado e na maior crise que o transporte público já passou na história do país. Então, desejo muita sorte, muita resiliência e que tenha também a inspiração que o prefeito Jairo Jorge traz, trazendo soluções inovadoras, desafiantes e bastante, dando esperança para que a gente possa sair da crise melhor e maior do que entramos. Muito obrigado. Bom, o convite de hoje, só testar aqui, o convite de hoje é para falar um pouquinho sobre as perspectivas de mobilidade urbana no pós-pandemia, né? Como é que nós vamos nos comportar? O Dr. Pedro aqui já falou algumas questões relativas às mudanças de comportamento, a como nós vamos tratar a mobilidade, como nós vamos tratar os nossos negócios, as nossas atividades. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa imagem, que era só a abertura, ela me chamou a atenção para um item. Eu queria ver se vocês têm a mesma percepção que eu tive ao olhar essa imagem. Ela não é recente, é da 23 de maio, me parece, em São Paulo. E o que a gente vê ali? A gente vê um mar de carro, um congestionamento, a perda econômica, poluição. Mas aí uma coisa me chamou muita atenção. A gente só tem um ônibus sem estar em faixa exclusiva no cantinho da foto. Então, foi esse o modelo de desenvolvimento de mobilidade, de mobilidade urbana, que vivenciamos em várias décadas no país.
ampliar a infraestrutura para poder dar solução para as questões de congestionamento. Se assim fosse, Los Angeles seria o exemplo de não termos congestionamento, de não termos carros parados, seria um exemplo para o mundo inteiro. E não é. Los Angeles já fez a opção de mudar também para o transporte público. Porque ampliar a infraestrutura para melhorar o desenvolvimento e o fluxo dos automóveis é como se a gente vai ao médico e ele fala assim: Rodrigo, você precisa emagrecer, você está acima do peso. Eu vou e compro uma calça mais larga e um cinto mais largo. Ele fala: não, agora a calça está servindo, doutor. Agora está tudo em ordem. É isso que a gente faz quando a gente amplia a infraestrutura, ao invés de solucionar o problema. A gente vai no foco, não do foco da solução, não no foco de como resolver aquela abordagem, mas sim de como ampliar a infraestrutura. E viemos fazendo isso ao longo de vários anos. Tanto é que, quando a gente discute mobilidade no meio onde não temos ali os especialistas, a primeira informação que vem: não, precisa abrir, ampliar aqui mais uma faixa, construir um viaduto. Não que eles não tenham que serem feitos. Mas o objetivo e a lógica, a percepção de como fazê-lo deve ter como prioridade os transportes coletivos. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas voltando à questão da Covid, os hábitos estão mudando. A gente tem percebido, como o Dr. Pedro aqui mencionou, compras online e pagamentos por aproximação dispararam durante a pandemia. A gente não pensava em comprar roupa, supermercado, não tinha a gente tinha muito medo de fazer essa compra e a gente acabou se adaptando. Hoje a gente compra roupa, faz compra de supermercados pelo aplicativo. Pagamento, a gente pega o cartão sem contato, a gente busca o NFC do celular, o relógio, a gente busca alternativas para evitar o contato e o manuseio do dinheiro. Então, essa mudança, que é a digitalização de alguns processos, está mudando o nosso hábito e a nossa forma de consumir. Também, a gente falou um pouquinho aqui, o doutor Pedro mencionou a questão dos hábitos de trabalho. O home office, como é que está mudando isso, né? Eu brinquei outro dia que eu tenho medo de ir na cozinha e encontrar um link de uma reunião de madrugada, porque a gente recebe link de reunião toda hora. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a interação pessoal, ela é muito importante, ela não vai substituir o nosso ambiente. Então, a gente vai ter um momento de crescimento das reuniões online, como estamos tendo, por impossibilidade delas serem mais presenciais e mais ativas. Depois a gente vai ter uma adaptação desse costume e a gente vai ter uma equalização desse processo. Então, eu acredito que muitas empresas vão conseguir conciliar. Por exemplo, a Vale do Rio Doce já fala em reduzir 30% dos espaços de trabalho. Então, o escritório que tinha 100 lugares vai passar a ter 70, e eu, para ir trabalhar lá, vou ter que me organizar com os meus colegas para usar aquelas 70 mesas que estão disponíveis. Vai reduzir custo para a empresa, vai reduzir o cafezinho, os copinhos descartáveis não vão ser mais utilizados, vai ter uma melhoria na economia verde, porque você vai ter menos desperdício, mas prevendo, sim, uma relação interpessoal que ela é muito importante, né? O próprio Google e Facebook já discutem se essa digitalização, do jeito que a gente viveu, está vivendo, alguns países já saindo, se ela foi contraproducente no processo criativo. Então, a gente tem que ver analisar isso também com um pouco mais de profundidade. Acho que o reflexo disso a gente vai conseguir medir daqui a 5, 6 anos, que é quando a gente vai conseguir olhar para trás com um pouco mais de profundidade e analisar esses dados. E Covid, como toda crise, as guerras foram os períodos de grande evolução tecnológica. Também é na crise que a gente tem o crescimento das soluções de saúde, enfim. Então, os hábitos estão mudando, sim.
A Covid-19 acelerou a digitalização da economia e a nossa digitalização dos processos, como já mencionamos aqui. Mas teve um fato que foi curioso, chamou muita atenção logo no começo da pandemia. Quando, principalmente em São Paulo, isso foi muito claro, quando houve a primeira restrição de circulação, os índices de qualidade do ar melhoraram significativamente. Nós começamos a ver em alguns locais onde tinha muita circulação de barcos e tal, os peixes voltando e a água ficando menos turva, porque não tinha circulação de barcos naqueles locais. Então, a poluição, a queda do número de veículos melhorou a qualidade do ar. Ou seja, a gente teve aqui uma evidência mais forte ainda de que o transporte é um dos responsáveis pelo aumento da poluição, principalmente nas áreas urbanas, e que geram outros custos para a rede municipal, prefeito. Os hospitais, as doenças respiratórias, a nossa dificuldade de respirar e ter o ar mais limpo, o que acontece? Leva essas pessoas para o hospital, ocupam os leitos e o custo vai para o SUS. Onde a gente nunca percebeu, nunca fez essa conta, ou já existem contas sobre isso, mas não é comum da gente tratar esse assunto, de como tentar minimizar esse processo e reduzir o custo para a sociedade. Porque quem paga somos nós, como sociedade, que custeamos todo esse aparato de saúde para, inclusive, absorver questões como essa, importantes, como a questão das doenças respiratórias causadas pela emissão de CO2. E o novo normal? Esse é que vai ser o nosso novo normal? O que a gente está vendo nessas questões de digitalização, home office, redução de poluição, novas tecnologias, investimentos para veículos mais limpos? Então, a gente tem ali um destaque que veículos elétricos podem reduzir os danos do efeito estufa e melhorar a saúde da população. Ou seja, a gente começa a sair da tecnologia voltada para o carbono, os veículos movidos a petróleo, né, para o veículo elétrico. Então, a tecnologia vai ajudar a reduzir a poluição do mundo? A gente vai ter menos problemas de saúde com os carros elétricos? A venda mundial de carros elétricos cresceu 43% em 2020. Ou seja, está tendo uma conscientização, vários países dão incentivos fiscais para que você tenha o carro elétrico na sua garagem. Já tem país que vende mais carro elétrico do que carro a combustão. E o que aconteceu com o transporte público? Aqui são dados de uma cidade, eu tirei as referências, não são de Porto Alegre, eu tirei as referências. Nós temos na primeira coluna azul, 2018, depois 2019 e 2020. No ano de 2020, quando entra a Covid, pelas restrições de circulação, pelas questões de distanciamento social, o uso do transporte público cai drasticamente. E os números que temos vistos fora do país dão conta de que esse retorno está chegando a 70% do que era antes da pandemia. Isso até mesmo em países como a China, que já tem quase que uma vida normal no pós-pandemia, em várias cidades. Então, não recuperou totalmente a demanda para o transporte público. Porque existe um pouco de receio, porque existe um pouco de dificuldade de entender que o comportamento no transporte não é o mesmo comportamento de um bar, de um restaurante, né? Porque às vezes a gente vê a pergunta, prefeito, por que eu posso estar perto de uma pessoa dentro do veículo de transporte público, mas não posso dentro de um bar e um restaurante? Num bar e num restaurante a gente está sem máscara, a gente está falando, a gente está consumindo, e a transmissão não se dá por esbarrar na pessoa, ela se dá muito mais pelo ar, pelo aerossol que sai da nossa boca quando a gente está falando, quando a gente está interagindo socialmente nos ambientes como os bares e restaurantes. Então, é por isso que existe essa diferença. E aí, um dado chama atenção.
Voltando agora, canalizando aqui para o Brasil, o brasileiro deve preferir carro particular após a quarentena. Então, se a gente está mudando o hábito, se a gente está digitalizando a economia, se estamos eletrificando os veículos, não é a nossa realidade aqui ainda no Brasil, mas o que a gente vai construir, o nosso novo normal vai ser um congestionamento verde. Nós não vamos mais emitir poluente, mas estaremos no mesmo lugar, engarrafados, parados no trânsito, dentro do carro privado, cada um no seu carro, porque também não temos o hábito de compartilhar as viagens. Então nós vamos chegar exatamente no mesmo lugar que estamos hoje, porém, emitindo menos poluição. É isso que a gente quer? É isso que demonstra uma cidade com uma melhor mobilidade urbana? É isso que apresenta como um desenho de cidade desejável para o futuro? Por que o transporte público? O transporte público ele é importante e ele deve ser acessível, tanto do ponto de vista econômico, financeiro, a tarifa tem que ser acessível e ele tem que ter qualidade. Estou falando aqui, nenhuma novidade, né? É o que a gente briga no nosso dia a dia. Mas ele contribui para a competitividade das cidades. Porque um investidor, e aqui nós temos alguns empresários, algumas empresas importantes, como a Marco Polo, por exemplo, quando ele vai implantar uma nova unidade, o que ele olha? Se a cidade tem uma boa infraestrutura de saúde, se ela tem uma boa infraestrutura de educação para atender os filhos dos funcionários, mas, sobretudo, quanto custa para se locomover. Porque se o transporte for caro e ruim, ele vai botar os novos funcionários deles numa situação que, além de cara, ela não é agradável. Então, ele diminui a qualidade de vida dos seus funcionários. E o que ela pode fazer? Ela pode melhorar a acessibilidade, o transporte público pode melhorar a acessibilidade e a mobilidade urbana. Ele tem impacto positivo no emprego e na renda. Porque quando eu tenho um transporte público mais barato, o cidadão que não recebe o vale-transporte, e hoje a nossa economia migrou muito para as pessoas do trabalho autônomo, esse cidadão, ele tira do bolso dele o dinheiro para pagar a passagem. Você, com uma passagem mais barata, com a tarifa mais barata, ele guarda mais dinheiro para ele para consumir. Então, como é que a gente alavanca a economia? Fazendo com que ele gaste menos com saúde, educação e transporte. Como a gente tem já oferta pública de saúde, a gente tem oferta pública de educação, precisa ter um olhar específico, um olhar atento para a questão da renda e de como preservar o dinheiro do trabalhador. Também o transporte acessível do ponto de vista financeiro, da tarifa baixa, ele permite que o cidadão possa usufruir, prefeito, dos serviços que o senhor, com uma dificuldade enorme, trabalha para manter ativos. Então, se temos os parques da cidade, se temos os hospitais, se temos as escolas, como é que as pessoas chegam nesse local para poder ter o atendimento devido, para poder ter o lazer? Quem não tem carro chega de transporte público. Então, a gente precisa democratizar o uso do espaço público, dos parques, dos acessos aos hospitais, através de uma mobilidade mais acessível do ponto de vista financeiro. E o transporte pode, assim, fechando esse ciclo todo, reduzir a pobreza e promove a inclusão social. Porque a gente também vê, na hora de uma seleção de funcionários, a pessoa fala assim, o Rodrigo pega 3 ônibus para chegar aqui. O vale-transporte dele é muito caro. Vou contratar o Marcos, que pega um só. Independente da qualidade entre os dois, de serem mais competentes ou menos competentes para aquela atividade específica, você passa a fazer opção pelo que você vai gastar menos. Então, quando a gente reduz o preço e distribui e equaliza isso para toda a cidade, aí vem a questão da tarifa social, você faz isso de forma que os dois possam competir no mesmo grau de igualdade na busca de um emprego. Então, isso é promover, sim, inclusão social, quando você pega uma pessoa
que mora muito longe, mas que ela tem o mesmo direito e capacidade de disputar por uma vaga de trabalho com alguém que está ali perto e não precisa se deslocar tanto tempo no transporte. E quando a gente constrói a nossa infraestrutura, a gente dedica espaço público para essa infraestrutura. E aqui a gente mostra o espaço que ocupa o automóvel para transportar 50 pessoas, um ônibus em faixa exclusiva também transportando 50 pessoas, e lá em cima, um transporte sobre trilhos, elevado, e aí a gente marca só um pedacinho do vagão, porque você não precisa do vagão inteiro para colocar 50 pessoas. Então aqui é como a gente usa melhor o nosso imposto, porque a quantidade de recurso que foi utilizado para fazer aquelas 4 faixas de rolamento para automóvel, ela é muito maior do que, por passageiro e por eficiência da infraestrutura urbana, o uso do nosso dinheiro, ele é muito mais eficiente nas 2 opções coletivas do que na opção individual. Então, ao fazer esse comparativo, ou chamar a atenção para esse assunto, a gente consegue explicar para a sociedade por que devemos priorizar o transporte coletivo. E mudar um pouco o foco. Nosso foco sempre foi no automóvel, nosso foco sempre foi na expansão rodoviária, e aqui nós temos uma foto de Nova York, da Times Square, onde foi feita uma mudança de perspectiva. Cidade para as pessoas. E aí a gente ouve assim, mas tirou o estacionamento da porta da minha loja, carro não compra, só compra em drive-thru. Quem compra é o ser humano, ou que está dirigindo o carro, ou que pode passear. Olha a quantidade de pessoas que estão na figura de baixo, talvez foi um pouco prejudicada ali a visão de todos, mas tem muito mais gente na parte de baixo, com mais conforto, com mais segurança do que na parte de cima. Olha o espaço que a gente dedica para o automóvel na parte de cima. Mas isso só acontece nos Estados Unidos? Só acontece em país rico? Não. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse projeto em Porto Alegre. Aqui uma reprodução de uma foto aérea da Rua João Alfredo. A diferença da foto da esquerda para a foto da direita é que na foto da esquerda todo o espaço está destinado para o automóvel. E na foto da direita, nós temos travessia de pedestres mais curtas, você não precisa correr para atravessar, tem ilhas de segurança, a rotatória que reduz a velocidade tentando evitar acidente, comparado com outro cruzamento, a gente ali está dando prioridade para a vida, para o pedestre, e não para o automóvel. Espaços, aquelas áreas verdes que a gente pintou ali, o que é aquilo? Através de uma técnica chamada urbanismo tático, você reproduz o espaço que seria de uma calçada, como eu não tenho dinheiro para fazer a calçada naquele momento, você reproduz o espaço que seria de uma calçada e deixa a população ocupar. E reduz o espaço do automóvel, estreita a via. Isso naturalmente reduz a velocidade. E aqui, prefeito, nós fizemos ali uma série de parcerias no entorno, com o Pão dos Pobres, por exemplo, e a marcenaria do Pão dos Pobres é que fabricou, através de pallets doados, pallets inservíveis, fez todo o mobiliário urbano da região. As floreiras, os bancos, e como houve um envolvimento... e a gente colocou também alguns bancos de concreto. Os bancos de concreto foram pichados. Esses foram doados também, mas uma empresa doou. O material de madeira feito pelos marceneiros do Pão dos Pobres, que a comunidade ali do entorno sabia, não teve um vandalismo. Durante um longo tempo. Nos últimos 6 meses eu não estou aqui, não sei se, infelizmente, aconteceu alguma coisa. Mas a preservação do espaço pelo senso de propriedade e por terem participado do projeto, fez com que humanizasse o espaço e nem fosse vandalizado. E a João Alfredo tem um histórico complicado de alguns problemas que vocês já conhecem, não preciso aqui ficar repetindo.
Então, trazer a cidade para as pessoas é isso, é você envolver a comunidade e trazer a comunidade para dentro do projeto. Essa figura do ITDP, a gente faz uma comparação entre duas cidades. A cidade cinza, que é a cidade voltada para as vias expressas, e a cidade colorida, que é a cidade das pessoas, com o conceito de ruas completas, ou voltado mais para a pessoa do que para o automóvel. Vou chamar a atenção para alguns dados aqui. A construção de vias expressas segrega a cidade. Estou falando alguma coisa que parece bem próxima aqui de Canoas. E numa faixa de uma via expressa, a gente movimenta 1.600 pessoas por hora. Então, na rodovia que corta Canoas em duas metades, a capacidade daquela via, de uma faixa dela, é de 1.600 pessoas por hora. No caso de uma cidade com desenho de ruas completas, quando você valoriza o transporte público, você aumenta o valor do terreno, porque você tem mais acessibilidade, mais facilidade para as pessoas chegarem àquele local. Então, existe uma valorização imobiliária por conta do investimento em transporte público. Aqui uma faixa de BRT movimenta 15 mil pessoas por hora, ou 45 mil pessoas, dependendo quando se tiver faixa de ultrapassagem, comparada com as 1.600. O aeromóvel, Marcos, em torno de 24 mil por hora sentido, não é isso? Então, a gente tem, para cada equipamento, uma capacidade de transporte. E é isso que vai definir qual é o equipamento mais adequado para cada situação. Então, eu lembro de ser entrevistado algumas vezes em Porto Alegre, e a pergunta era: você é contra ou a favor do aeromóvel? Eu falei, depende. Depende de onde ele vai ser usado, depende qual é o projeto, depende se ele é o mais adequado. Não é uma questão de você é colorado ou tricolor. Não é isso. A questão não é de defesa do equipamento por ser fervoroso defensor e torcedor da... A gente pode até torcer para a tecnologia nacional, para o equipamento, mas é uma coisa muito mais técnica do que simplesmente de dizer, olha, eu estou aqui porque eu sou Aeromóvel Futebol Clube. Né? Não é isso. Para cada situação tem uma solução adequada. Nós estamos vendo isso agora na medicina. A dificuldade que está sendo para desenvolver uma saída para a questão do vírus Covid-19. E só para chamar mais atenção, ainda para fazer um comparativo, uma ciclovia de mão dupla movimenta até 3 mil pessoas por hora, que é quase o dobro do que uma via expressa, uma faixa de uma via expressa para automóvel. Então, é dessa mudança de comportamento, é dessa mudança de planejamento de cidade, daquela cidade cinza, da cidade da poluição, da cidade do automóvel, para a cidade para as pessoas. É essa mudança de postura que a gente está convocando, e aqui temos o ICLEI, temos outras entidades, a MTP, que fazem esse processo. É um processo fácil? É um processo rápido? Não é. Um projeto de mobilidade para maturar e para chegar no seu nível de implantação e de ter os resultados esperados, pelo menos 2, 3 anos. Vocês viram, quem acompanhou aqui mais de perto, a dificuldade que foi, durante a pandemia, implantar as faixas exclusivas nas vias principais de Porto Alegre. Está aqui o Souto, meu colega que ficou lá puxando o trânsito, e sendo ovacionado, para não dizer o contrário, pelos motoristas, enquanto a gente dedicava uma faixa para o transporte público. Uma vez, numa entrevista da Gaúcha, de manhã, o pessoal batendo, então, eu falei, então vamos inverter. Vem todo mundo para a faixa exclusiva, eu fico com as outras 3. Mas aí vai ficar bom, porque está todo mundo querendo andar na faixa exclusiva, a gente põe todo mundo na faixa exclusiva, eu fico com as outras 3 para o transporte público, aí vai ficar bom. Todo mundo quer de cá, ninguém quer as de lá, eu fico com as de lá. Então, esse processo de priorizar o coletivo em detrimento do individual, de você ter
o melhor uso do recurso público, a democratização do espaço público, o melhor da eficiência ao dinheiro público, que é cada vez mais caro para administrar, cada vez mais difícil de arrecadar, prefeito. Esse é o conceito que o senhor está caminhando nesse sentido. E parabenizar Canoas por sair muito à frente de outras cidades. Porque não é simples ver um gestor público com a coragem e com a determinação do senhor prefeito para ter lançado esse projeto no mandato passado, ter passado pelos problemas que foram criados pela gestão subsequente e está retomando agora, porque nós não estamos retomando do zero, nós estamos retomando de 5 passos para trás. Tem que caminhar os 5 passos para chegar onde estava no começo do projeto, quando ele foi lançado. Então, parabéns pela resiliência e parabéns pela dedicação de querer acreditar num propósito, acreditar na inovação e acreditar, sobretudo, que a gente pode fazer diferente. Tem uma frase que é atribuída ao Einstein, que fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura. Então, parabéns por fazer diferente e para a gente tentar sair da mesmice e tentar chegar no lugar que a gente não esteve. Vamos cometer erros novos, pelo menos. Se vamos errar, vamos cometer erros novos. E não dá para a gente ficar repetindo os erros do passado. E como a gente deve planejar a mobilidade? Ela tem que ser acessível, ela tem que ser integrada, ela tem que ser segura, e ela pode ser elétrica. Ela tem que ser focada nas pessoas, privilegiar os modos ativos, segurança para o pedestre e prioridade para o transporte público. Esse exemplo da Mauá, nós ficamos com as mesmas 3 faixas de circulação na Mauá que a gente tinha antes, retirando os estacionamentos de um lado só, a gente colocou faixa exclusiva, ciclofaixa e deixamos o mesmo espaço para o automóvel. E aí alguns vereadores vieram atrás de mim, você está acabando com a Mauá, ninguém mais vai falar, mas é o mesmo espaço que tinha antes, só estou reordenando. Então não gastamos quase nada, investimento simples, tinta e coragem para fazer, porque a reclamação vem. O usuário do automóvel ainda tem muita voz no nosso meio, mas a gente nunca foi perguntar para o cidadão que anda de ônibus se ele concorda em pintar estacionamento para o automóvel, que ele nunca vai usar, mas o dinheiro público está sendo investido ali. Tem que ser digital. A gente tem que estar integrado com a nova sociedade, tem que estar na palma da mão. Isso aqui é o portal para acessar o mundo hoje em dia. Então, a gente tem que fazer o pagamento por aqui, tem que ter informação em tempo real. Nós temos que conseguir fazer estudos se é o melhor deslocamento ou não. De que forma nós vamos deslocar? Através do celular. E temos que ter ideias inovadoras para que a tarifa não seja a única coisa que vá sustentar a operação, manutenção e implantação de um serviço de transporte coletivo. Passar a pensar o transporte público como público e não como privado, assim como a gente vê o hospital público como público, a gente não imagina chegar num hospital de pronto-socorro e ser cobrado. Ah, quebrou o braço? É R$10,50 pelo gesso. 2 é a tarifa do hospital público. A gente não imagina isso, porque o acesso é universal e gratuito. A gente não imagina chegar numa escola pública, fazer a matrícula para o ensino fundamental e alguém chegar para ele e falar, então aqui agora R$2.000 para custear o ano que seu filho vai ter. Quanto custa um aluno na escola pública aqui, prefeito? Mais ou menos. Né? Então, a gente não faz essa relação. E com o transporte público, a gente quer cobrar do cidadão que anda de ônibus, que está no coletivo, que é o que tem menos... transporte público no Brasil ainda é coisa para a pessoa de baixa renda. Então, a gente quer cobrar desse cara para ele se deslocar na cidade. Quando a gente propôs a tarifa de congestionamento para entrar no centro histórico de Porto Alegre, uma pergunta que me fizeram, mas você vai cobrar do automóvel para ele entrar no centro de Porto Alegre? Então, a gente cobra todo dia do cidadão que anda de ônibus há 30 anos, ninguém nunca perguntou nada, ninguém nunca se indignou. Vai indignar agora porque está falando do carro? Porque para o cara sair da Restinga,
para ir para o centro histórico, ele tem que pagar uma tarifa. Ou senão ele não vai. Trazendo aqui para Canoas. O que nós temos aqui na cidade? Nós temos uma cidade dividida por 2 muros. Os dois são importantes. A rodovia teve o seu desempenho, sua importância para desempenhar o crescimento econômico e industrial da cidade. Transurb tem 6 estações dentro do município, ou seja, são poucos municípios que têm essa quantidade de estações que permitem a ligação com o centro maior através de um transporte de massa, de alta capacidade. E como a gente pode fazer para superar isso? A cidade está dividida em 2 lados. Tem 6 passagens de um lado para o outro. 3 mais na área central, na área urbana, e 3 mais afastadas. Essas 3 mais centrais, às vezes você leva 1 hora para sair de Guajuviras e vir para o lado de Matias. Então, não dá para botar o transporte público nesse meio. O transporte público tem que estar segregado. Qual vai ser a tecnologia, qual vai ser o veículo, qual vai ser a forma? Isso é uma discussão que a gente vai avançar hoje ao longo do dia. Mas o importante é, e o senhor já tem, prefeito, é ter a consciência de que precisamos mudar a abordagem, precisamos mudar a nossa atitude com relação ao transporte público, se a gente quiser uma cidade mais humana, se a gente quiser uma cidade mais decente, se a gente quiser uma cidade mais limpa, mais inclusiva e mais aberta para todas as camadas da sociedade. Muito obrigado a todos, eu passei aqui 4 minutinhos do meu tempo, peço desculpas por ter alongado um pouquinho. Meus contatos estão ali, se alguém quiser cópia da apresentação, alguma coisa, estou à disposição. É um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado.